Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui comigo. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que todos nós enfrentamos, aqueles momentos difíceis que parece que a nossa fé vai fraquejar. E olha, eu sei bem como é isso, porque eu já vivi várias situações assim. Jesus, ele disse lá em Mateus 17:20, que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer para um monte, passa daqui para colar, e ele vai obedecer. Nada será impossível para nós. Eu me agarro muito a essa palavra porque, às vezes, tudo que a gente consegue ter é uma pequenina fé, uma fé bem pequenininha. Mas mesmo assim, com a nossa fé bem pequena, Deus ainda age, porque Deus ele é poderoso. A fé é a base da nossa caminhada com Deus. E sim, tem dias que ela parece abalada. Eu já me senti assim, mas a palavra nos ensina que é possível renovar e fortalecer essa fé, mesmo nas lutas, mesmo nos dias de lutas, né? Mesmo quando nós estamos no meio da luta. Lá em Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé, ela não aparece do nada, ela nasce e cresce dentro de nós quando nós escutamos a palavra de Deus. E isso tem acontecido comigo também. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais louvores eu ouço, quanto mais pregações eu assisto, e eu medito na palavra, quando eu medito muito na palavra, nas escrituras de Deus, mais a minha fé ela é fortalecida, mais eu sinto a presença do Senhor perto de mim. Esse ouvir que a palavra fala não é só nós escutarmos com o ouvido, mas é deixar a palavra entrar, ela tocar, transformar as nossas vidas. Quando nós alimentamos o nosso espírito com o que Deus diz, a confiança cresce. Mesmo que o milagre ainda não tenha acontecido, eu já confiei, assim mesmo sem ver, porque eu sei que o Senhor vai agir. Por isso que antes mesmo do meu milagre chegar, eu confio, eu entrego nas mãos do Senhor e acredito na promessa, porque eu sei que Ele vai operar. Agora, olha só esse versículo de Tiago, que está em Tiago 1, eu vou ler o verso 2 e o 3 para vocês. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Como assim ter alegria no meio da provação? Isso não é nada fácil, né? Eu mesma já questionei Deus tantas vezes nas lutas, mas Tiago nos ensina a mudar nosso olhar. Ele não está dizendo que a provação é boa, mas que ela pode gerar algo bom dentro de nós, dentro da gente. Porque quando nós estamos na provação, nós nos achegamos mais ao Senhor. Então isso pode nos trazer coisas boas, que é a presença do Senhor. E quando a fé ela é testada, ela cresce. Ela é como um músculo. Quanto mais é fortalecido, mais resistente fica. E eu tenho vivido isso na prática. A gente escolhe confiar em Deus, mesmo sem entender, mesmo chorando, a gente sai mais fortalecido, mais parecido com Jesus. Então se alegre não pela dor, mas pelo que Deus vai produzir em você. A paciência, a constância, a maturidade espiritual, tudo isso vem da luta. E é isso que forma a nossa fé, e é isso que faz a nossa fé ficar inabalável, ficar firme nos pés de Deus. Vamos olhar agora para Abraão. Em Romanos 4, 20 e 21, diz: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão é um exemplo lindo para mim. Deus prometeu para ele um filho quando ele era velho e a sua esposa era estéril. Humanamente falando, é impossível, né? Mas ele creu. E eu me inspiro muito nisso porque é maravilhoso. Imagina só, a pessoa já é avançada em idade, a esposa é estéril. É impossível. Se você olhar
pelo nosso olhar é impossível, mas pelo olhar do Senhor, nada é impossível. É por isso que eu me agarro nisso e eu acredito que se Deus me prometeu algo, Ele vai cumprir, porque Ele é o Deus do impossível. Mesmo sem ver, Abraão louvava. Mesmo sem entender, ele dava glórias a Deus. E isso fortalecia ainda mais a fé dele. E sabe o que mais me toca? Ele confiava não só na promessa, mas no caráter de quem prometeu, porque Deus é fiel. A dúvida, ela pode até bater na porta, mas nós não devemos deixar ela entrar. A escolha de crer é nossa e nós devemos escolher crer. Nós devemos crer no impossível, crer no Senhor. Mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando tudo parece assim, tipo, isso é impossível de acontecer, essa promessa é impossível. Nós devemos crer, nós não devemos dar ouvidos ao que é contrário, mas devemos dar ouvido à promessa, porque se Deus prometeu, vai se cumprir. No tempo dele, não no nosso, mas vai se cumprir. Agora, para fechar, olha o que diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo é maravilhoso e é profundo, não é? A fé, ela é o alicerce invisível que sustenta a nossa esperança. Mesmo quando a bênção ainda não chegou, a gente já pode tratar como realidade, porque Deus já liberou no mundo espiritual a bênção. É por isso que nós devemos pedir ao Senhor fé. Senhor, acrescenta fé no meu coração. Senhor, me dá fé, Pai, para que eu possa crer que o impossível vai acontecer, para que eu possa crer que eu vou conseguir a bênção de um concurso público, que eu vou conseguir engravidar, muitas mulheres querem, não conseguem, que eu vou conseguir a bênção, Senhor, de gerar um filho, que eu vou conseguir a bênção, Senhor, de uma porta de emprego, porque Deus é maravilhoso, Ele pode operar algo grandioso como uma mulher estéril, gerar um filho, uma porta de emprego, é algo mais simples, mas Ele opera, Deus Ele se importa conosco e Deus ama nos abençoar. Então, nós devemos ajoelhar e pedir, Senhor, acrescenta fé em mim, coloca fé em meu coração, Senhor, para que eu possa esperar a promessa e para que eu possa aguardar, porque no dia certo irá acontecer, porque eu confio em Ti. No verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você sente que a sua fé está fraca, assim como eu já senti isso, claro, volte para a palavra, volte para os pés do Senhor, dobre os seus joelhos, louve, mesmo sem entender tudo, apenas louve, adore o Senhor, confia nesse Deus de Abraão, nesse Deus maravilhoso, porque Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. E deixa eu te contar uma coisa muito especial, muito íntima e pessoal para mim. É um testemunho que eu tenho de fé no Senhor, uma fé que me fortaleceu no momento difícil. Eu vivi uma das maiores provações da minha vida durante a minha gravidez. Foi uma gravidez de alto risco, com apenas 4 meses de gestação, eu tive que ser internada, porque o colo do meu útero, ele estava curto. E eu já estava com muitas contrações. Os médicos disseram que o bebê iria nascer e que, por ser tão prematuro, não sobreviveria, mesmo se ele fosse para a UTI neonatal. Mas ali, naquela cama de hospital, no meio dos médicos, eu só conseguia pensar uma coisa: o meu bebê, ele vai sobreviver, porque a última palavra é do meu Deus. Eu me agarrei tanto a isso que eu pensei na hora que eu tinha certeza que ele não ia nascer, eu tinha certeza que ele não ia morrer e principalmente que ele não ia nascer antes do tempo. Eu me agarrei nisso que eu falei para o Senhor na minha mente, que a última palavra era do meu Deus e que o meu filho não ia nascer. Essa fé, ela não era porque eu estava forte, não foi porque eu estava forte espiritualmente que eu tive essa fé, mas porque eu me agarrei na palavra. Eu me agarrei no Deus que eu conheço, eu me agarrei nesse Deus que sempre esteve comigo e sempre me deu experiências maravilhosas. E
Eu acreditei no Deus de promessas, no Deus que promete e cumpre. E por isso, simplesmente, eu entreguei. Eu entreguei os meus medos, eu entreguei a minha aflição naquele momento e eu descansei no Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus honrou a minha fé. Meu filho não nasceu naquele momento. Meu filho nasceu no tempo certo, ele sobreviveu e hoje está aqui, com 7 anos, saudável, lindo, e ele é um milagre vivo, um milagre que eu posso testemunhar da bênção maravilhosa do Senhor. Esse testemunho é a prova de que quando a gente escolhe confiar, mesmo sem ver, mesmo ouvindo palavras contrárias, Deus age. A promessa, ela se cumpre. Deus é fiel, Ele é fiel. Basta nós termos fé. Uma pequenina fé, do tamanho de um grão de mostarda. Essa pequenina fé, Deus transforma em uma grande fé. E o importante é nós pedirmos, Senhor, acrescenta fé no meu coração. E Senhor, que essa fé cresça cada dia mais, para que eu possa viver pela fé. Que eu possa viver acreditando sempre em Ti, que eu nunca viva pensando que os meus esforços podem valer algo, mas que eu possa viver acreditando que é pela fé que tudo vai acontecer, porque é o Senhor que me sustenta e não eu mesma. Eu não tenho capacidade nenhuma, mas o Senhor é quem me capacita. Se você quiser ouvir esse testemunho com mais detalhes, eu já contei aqui no canal. É só você procurar aqui pelos vídeos, são poucos ainda. É onde eu falo sobre a minha gravidez de alto risco em Portugal. Eu tenho certeza que vai fortalecer a sua fé, porque é um testemunho maravilhoso. Algo que eu passei e foi maravilhoso. Agora, se esse vídeo falou com você, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir sobre fé hoje. Se inscreva no canal, continue acompanhando os conteúdos, porque eu vou gravar mais vídeos sobre essa caminhada de fé, sobre muitas coisas relacionadas ao Senhor, relacionadas a revelações, sobre esse tipo de conteúdo. É um conteúdo de fé mesmo, de fé em Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.